bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a sexta parte da videoaula de Revolução Francesa. Na última aula, a gente chegou a explicar as condições que levaram os jacobinos a conseguirem chegar ao poder. Os jacobinos, eles tiram o governo anterior, que era ocupado pelos girondinos. A gente já está falando de um momento em que o rei já foi decapitado, já se implantou a Primeira República na França, já temos o governo da Convenção Nacional, tá? Já não é mais uma monarquia, a França já virou uma república. A princípio, essa república ela é comandada pelos girondinos. No entanto, esses girondinos eles não tiveram as condições necessárias para manter a paz na França, para combater os inúmeros ataques externos que começam a acontecer simultaneamente por conta da primeira coligação antifrancesa. Esse governo girondino vai tentar fazer um alistamento militar obrigatório e vai enfrentar por isso a revolta da Vendéia. Então, os jacobinos, percebendo a instabilidade, a fraqueza do governo girondino, dão um golpe de Estado, se instalam no poder e criam o seu próprio governo. Tá? Então, a partir de 1793, a França passa a ser governada por um partido de esquerda. Fato esse que vai se mostrar, à medida que o tempo vai passando, um período problemático da história da Revolução Francesa, um período violento, um período de domínio ditatorial desse partido de esquerda, que vai, inclusive, ser chamado de terror jacobino ou simplesmente período do terror. Tá? O nome mais comum que você vai ouvir falar é chamar esse período de período do terror. Não confundir, por favor, período do terror com grande medo. Grande medo é outra coisa. Grande medo está lá no comecinho da Revolução Francesa e é o momento em que os camponeses começam uma série de manifestações, de revoltas no ambiente rural, começam a atacar as propriedades dos nobres e vários desses nobres vão emigrar, vão se evadir, vão fugir para países vizinhos. Então isso era o grande medo. O terror jacobino, é o período da Revolução Francesa em que os jacobinos tomam o poder. O grande líder jacobino era um sujeito chamado Maximilien de Robespierre. Robespierre vai tomar o poder, vai se tornar o grande líder político da França, tá? E ele vai criar um órgão de governo, um órgão que equivale ao poder executivo. Tá? A convenção era o legislativo e esse órgão que o Robespierre vai criar equivale ao executivo, e esse órgão chama-se Comitê de Salvação Pública. Seria o equivalente a uma espécie de gabinete de ministros, similar a um regime parlamentarista. Num regime parlamentarista, o parlamento é o legislativo e do parlamento se escolhe um gabinete de ministros comandado por um cabeça, né, um indivíduo que lidera esse gabinete de ministros, é chamado de primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele tem esse nome porque ele é o primeiro, né, em importância dentro do grupo do gabinete de ministros. O Robespierre ele vai exercer mais ou menos isso, uma função equivalente ao que seria de um primeiro-ministro e não de presidente da República. Não é exatamente essa forma que a França vai adotar. O Robespierre seria equivalente a um primeiro-ministro, tá? Líder desse gabinete de ministros, só que esse gabinete de ministros na França vai ser chamado de Comitê de Salvação Pública. Tá? Ele era o responsável por cuidar das funções executivas, de finanças, de comando militar, chefia de Estado, enfim. Tá? Então, as funções legislativas estão nas mãos da Convenção e as funções executivas estão nas mãos do Comitê de Salvação Pública. Nesse momento também vai ser criada a chamada Lei dos Suspeitos, que vai abrir espaço para a criação dos tribunais revolucionários. Esses tribunais revolucionários, eles foram a peça-chave, a mola mestra, o sustentáculo de todo esse sistema de terror político implantado pelos jacobinos. O que era esse tribunal revolucionário? Normalmente um tribunal, né, é um órgão do poder um órgão do poder legislativo, ele tem a função de julgar indivíduos que estão agindo em desacordo com a lei. O indivíduo que descumpre a lei, ele vai para um tribunal, né? Lá no tribunal tem um juiz que vai julgar esse indivíduo por não ter seguido a lei. E o que é não seguir a lei? Por exemplo, matar, roubar, estuprar, enfim, tá? Ações desse tipo são passíveis de julgamento por um tribunal. Ocorre que, na França, grande parte do poder judiciário, né, dos juízes franceses era de origem nobre, tinha origem no antigo segundo estado francês. Já está extinta, nesse momento, a divisão da sociedade francesa em estados, mas muitos indivíduos ainda recordam, ainda se comportam como se essa distinção de estados existisse. Muitos indivíduos se sentem, né,
pessoalmente como nobres e que foram despojados do seu poder, sentem uma profunda insatisfação do tipo, pô, era para eu ser nobre, mas esse novo governo que veio aí está tentando tirar a minha nobreza de mim. Então havia no poder judiciário francês muitos desses indivíduos de origem nobre que se sentiam extremamente insatisfeitos e desconfortáveis com a Revolução Francesa. E eles agiam de forma também a não fortalecer a revolução, né? Eles agiam até de forma, às vezes, a sabotar a revolução, o que gerava uma profunda insatisfação dos revolucionários com o poder legislativo. Então, com o poder judiciário. Então, o poder judiciário ele sempre era visto na França com muita desconfiança. Tá? No caso dos tribunais revolucionários, a gente vai ter uma situação especial. Esse tribunal revolucionário ele era vinculado à convenção, ao poder legislativo. Portanto, não estava nas mãos dos juristas tradicionais, dos juízes tradicionais, que eram de origem nobre. Tá? Esse tribunal revolucionário, que era vinculado à convenção, e aí a convenção era um órgão muito revolucionário, se os juízes eram indivíduos antirrevolucionários, a convenção era um órgão máximo ali da revolução, esse tribunal revolucionário ele tinha a função de julgar não indivíduos que mataram, roubaram, estupraram, nada do tipo. O tribunal revolucionário julgava indivíduos que eram contra a Revolução Francesa. Ou seja, era uma punição a indivíduos pela sua opinião política, pela sua posição ideológica. Tá? E aí, a lei dos suspeitos vai ser o grande instrumento usado por esse tribunal revolucionário. O que dizia a lei dos suspeitos? Essa lei estabelecia que o indivíduo que fosse suspeito, acusado de atos antirrevolucionários, ele deveria provar sua inocência. Tá? Se você, nesse momento, está me ouvindo e lembra de algumas aulas atrás, quando nós lemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente leu grande parte dela, praticamente mais da metade da declaração a gente leu em aula, né? Eu tirei, suprimi alguns artigos, alguns trechos de alguns artigos que eu não achei tão relevantes, mas o principal, a base dessa declaração a gente leu juntos. Se você prestou atenção naquela aula e nos artigos da declaração, se não prestou atenção, se não está lembrando, né? Sugiro que pause agora, vai lá, procura a declaração, deve ter no seu livro alguns trechos, ou procura mesmo na Wikipédia, na internet, você encontra a declaração na íntegra, os artigos. Tem um artigo lá que fala o seguinte, ninguém será considerado culpado até prova em contrário. Tá? Ou seja, esse artigo ele consagra o princípio jurídico da presunção de inocência. O que significa a presunção de inocência? Todos são inocentes até prova em contrário. Tá? E essa prova ela é determinada no tribunal. Isso significa o seguinte, se numa cena de crime tem um indivíduo com uma faca na mão e a faca está suja de sangue e tem um cadáver do lado dele, a polícia chega e fala, aí é criminoso, vou dar tiro na cabeça. Isso está violando o princípio da presunção de inocência, porque não é a polícia, no momento da lavratura do flagrante, que vai determinar se aquele indivíduo é culpado ou não. Aquele indivíduo tem que ser preso provisoriamente, arma nas mãos dele e tudo mais, tudo aquilo tem que ser levado para perícia, tirar as digitais e tudo mais, e fazer toda uma série de exames e fazer a constituição da prova e dar ao indivíduo a chance de se defender daquela prova. Tá? Então quem tem que provar que ele é culpado, né, é o tribunal. Mas ele está parecendo muito suspeito, está parecendo muito culpado, é que a cara dele, o ar dele, o tom de voz, a posição em que ele estava no momento que foi preso do crime. Não. Não é assim que funciona o princípio da presunção de inocência. Ninguém é obrigado a provar que é inocente. Quem acusa é que é obrigado a provar a culpa. Se não fosse assim, a sociedade seria um caos, seria um Deus nos acuda, de indivíduos acusando os outros de serem responsáveis por crimes só para prejudicar. Imagina alguém de quem você não gosta, né? Alguém que é de outro time de futebol diferente do seu, e que te sacaneou quando seu time perdeu, aí você fica com raiva da pessoa, denuncia aquela pessoa, acusando ela de cometer um crime, e ela tem que dar um jeito de provar que é inocente. Imagina o transtorno, imagina se fosse o contrário, se fosse alguém te acusando de ter cometido um crime, e você tem que provar, e sendo numa situação na qual não tem testemunha, não tem câmera, filmagem, nada, tipo, fulaninho me xingou.
Ah, mas como é que você vai provar que fulaninho te xingou? Ah, não, tava só eu e ele ali no canto e ele me xingou. Tá, mas você tem gravação disso? Não. Alguém viu, ouviu, tem testemunho? Não. Então, paciência, né? Senão qualquer um poderia acusar qualquer um de qualquer coisa. E isso tornaria a vida em sociedade simplesmente insustentável. Então, a princípio, um dos grandes direitos estabelecidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o princípio da presunção de inocência. Quem acusa é quem tem que provar a culpa, e não quem é acusado que tem que provar a inocência. Isso é uma vitória significativa da civilização. É uma forma da gente vivendo em sociedade garantir que todo mundo vai ter a tranquilidade, a paz de espírito de viver as suas vidas sem ser acusado levianamente, de forma vazia, por alguém que não gosta da pessoa, né? Aqui, com a lei dos suspeitos no governo jacobino, vai se dar exatamente o contrário. Então, o que eu quero que você entenda aqui é, quando esse governo de esquerda assume o poder, ele já começa a sua atuação rasgando e jogando na lata do lixo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Rasgando e jogando na lata do lixo os direitos humanos, né? Um governo de esquerda desprezando e violando os direitos humanos. Isso é até curioso, engraçado para quem costuma dizer que direitos humanos é um negócio de esquerda, né? Isso realmente não faz o menor sentido. Aqui a gente tem um governo de esquerda logo no começo da origem dos governos de esquerda, logo no começo, na origem dos direitos humanos, e já percebe-se essa incompatibilidade. A própria noção de um tribunal revolucionário para prender e julgar e eventualmente matar pessoas que não têm uma opinião política de acordo com a do governo, isso já é uma violação da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, que são direitos humanos estabelecidos lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então a gente percebe aqui de cara 2 direitos humanos já sendo violados. O princípio da presunção de inocência e o princípio da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, né, sendo aqui violados imediatamente. Tá? Também uma certa violação da separação dos poderes, que também estava lá estabelecido nos direitos humanos, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que você tem um tribunal revolucionário apontado e nomeado pela convenção, pelo poder legislativo, né? O legislativo exercendo uma influência sobre o judiciário. Isso tudo já dava um certo ar de violação aí da separação dos poderes. Então essa lei dos suspeitos, ela vai criar uma situação na França simplesmente terrível de autoritarismo, na qual um vizinho seu que não gostasse de você, ele poderia chegar lá no Tribunal Revolucionário e te denunciar, o meu vizinho fulano, ele falou, né, um dia quando ele estava na casa dele, que ele não gostava do Robespierre, que ele não gostava da Revolução, e que ele queria que o rei voltasse, ou que a monarquia voltasse. Né? Eu ouvi, eu estava no meu apartamento e eu ouvi, porque a parede é fina e tal, colei o ouvido assim na parede e ouvi. E o sujeito acusado ele tinha que dar um jeito de provar que não tinha falado aquilo. Como é que você prova que você não disse uma coisa na sua casa? Isso é praticamente impossível. Então isso vai dar origem a uma situação de perseguição política extrema, radical, um clima de autoritarismo, a algumas dezenas de milhares de pessoas, aí tem gente que fala uma cifra de até uns 20 mil pessoas, foram decapitadas em guilhotinas por esse tribunal revolucionário, acusado aí, ou melhor, que acusava as pessoas de agirem de forma contrária à revolução e, frequentemente, os indivíduos não tinham condições de provar a própria inocência, né? Já que a lei dos suspeitos ela invertia a lógica do ônus da prova. Ônus significa obrigação. Tá? Ônus da prova, obrigação da prova, diz que o ônus da prova, a obrigação de provar, é de quem acusa e não de quem é acusado. Tá? Isso é o que os direitos humanos tradicionalmente dizem. O que a lei dos suspeitos faz é inverter o ônus da prova e dizer que o acusado é quem tem que provar a sua própria inocência. Então, já dá para perceber o clima em que esse terror jacobino vai se instalar e como a Revolução Francesa vai caminhar a partir de agora. Outra medida importante, logo do começo do período jacobino, é a criação de uma nova Constituição já no ano de 1793, quando os jacobinos assumem o poder, já que a Constituição anterior, criada ali num contexto de poder dos girondinos, estabelecia o voto censitário masculino, e isso excluía os mais pobres. O que a gente já conseguiu entender aqui é que, normalmente, indivíduos de classes sociais mais baixas, mais pobres, tendem a se beneficiar mais ou a apoiar mais governos de esquerda, enquanto indivíduos de classes sociais mais altas
tendem a se beneficiar mais ou apoiar mais governos de direita. Então, era um governo de direita que estava no poder e as leis foram criadas, né, por esse governo de direita. A Constituição anterior foi criada por esse governo de direita, que criava condições especiais que beneficiavam as classes mais altas. Agora a gente vai ter uma nova Constituição estabelecendo o voto universal, o sufrágio. Sufrágio é a mesma coisa que voto, tá? O voto universal masculino. Mulher sempre, tanto na posição dos girondinos quanto dos jacobinos, a mulher estava sempre excluída. Tá? E não só na França, mas no mundo inteiro, até o final do século XIX. Essa data aqui a gente está falando de final do século XVIII. Vai precisar de quase um século a mais até as mulheres começarem a ter os seus direitos ouvidos pela primeira vez. Tá? Uma vez feita, pronta essa Constituição ela é submetida à aprovação popular. Referendada significa aprovada por voto popular. Então fizeram uma Constituição dizendo agora pobre vota, e aí botaram essa Constituição para ser aprovada por voto. E os pobres votaram. E é obviamente que os pobres vão votar dizendo que eles querem ter o direito de votar. Né? Porque se eles não quisessem votar, eles nem sequer teriam ido nessa votação dizer que queriam votar. Então, obviamente, quando você cria uma lei que beneficia os mais pobres e bota os mais pobres para votar, eles vão votar favoravelmente a essa lei que lhes beneficia de forma imediata. Então a gente já vai ter uma nova Constituição sendo implantada na França nesse primeiro momento, no começo aí do governo jacobino. Tá? Além do mais, para obter apoio dos camponeses, campesinato é a classe dos camponeses, é o conjunto dos camponeses. Um camponês é camponês, vários camponeses é campesinato. Para obter o apoio dos camponeses, aqueles que haviam se revoltado lá na época da Vendéia, por exemplo, vai haver aqui uma proposta de divisão das terras dos nobres emigrados. Aqueles nobres que fugiram na época do Grande Medo, largaram suas terras para trás. Vão pegar essas terras, então, dividir e dar para os camponeses. E esses camponeses, obviamente, querem ganhar a terra e vão passar a apoiar os jacobinos no primeiro momento. Além disso, para obter o apoio dos sans-culottes, a gente já falou aí mais de uma vez, se não me engano, sobre sans-culottes, não vou voltar a me referir a isso. Para ganhar o apoio dos sans-culottes, vai ser criada a chamada Lei do Máximo. O que fazia a Lei do Máximo? Ela estabelecia um tabelamento dos preços de gêneros essenciais. O que significa a expressão gêneros essenciais? Gêneros essenciais são os alimentos mais básicos. Na França, nessa época, por exemplo, era o trigo. O trigo era o gênero mais básico. Não era o único, mas era um dos. Né? Hoje, o que são gêneros básicos no Brasil? Feijão, arroz, ovo, frango, batata. São os alimentos mais básicos que constituem a alimentação cotidiana da população. Isso são gêneros essenciais. Gêneros aqui na noção de gêneros agrícolas. Produtos agrícolas. Tá? Tabelamento dos preços de produtos agrícolas essenciais. O que significa tabelamento? O governo vai fazer uma tabela dizendo assim, olha, o produto X pode custar no máximo tantas unidades monetárias, tá? Y unidades monetárias. O produto Z, ele pode custar no máximo, sei lá, W unidades monetárias e assim por diante. Tá? Então, o tabelamento de preço ele estabelecia o preço máximo que o trigo poderia custar, que a aveia, que a cevada, que o centeio, que o frango, enfim, os produtos mais básicos, a manteiga, o leite, os produtos mais básicos consumidos pela população francesa poderiam custar. Pensa comigo aqui por um momento, por um minuto. Tá? Imagina o seguinte, deixa eu abrir uma outra tela. Vamos lá, abrindo uma outra tela aqui. Imagina o seguinte, dois indivíduos. Tá? Um indivíduo ganha R$1.000 por mês e o outro indivíduo ganha 1 milhão de reais por mês. Tá? E aí esses dois indivíduos querem comer feijão. Tá? O quilo do feijão vale R$5. Tá? Para os dois. Quando os dois vão ao mercado, o preço do feijão vale R$5, custa R$5. E aí suponha que houve um aumento do preço do feijão e a partir de agora o quilo do feijão passou a custar R$10. Esse aumento, ele parece o mesmo para os dois, não parece? Mas na verdade o peso é maior aqui do que aqui. Por que o peso é maior se o aumento foi o mesmo? Porque para um indivíduo que ganha no máximo R$1.000 por mês, quando ele passa a usar 1% da sua renda mensal, né? Se a minha conta estiver correta, R$10 é 1% de R$1.000. Tá?
Então, o sujeito ele gastava 0,5% da renda dele para comprar feijão. Agora ele passa a gastar 1% da renda dele para comprar cada quilo de feijão. Tá? Em termos percentuais, ele está gastando muito, 1% da renda dele só para comprar 1 quilinho de feijão. E agora, imagina, se a minha conta estiver correta aqui, é R$5, é 0,0005% da renda do cara. Tá? Então, assim, o meu argumento aqui é a inflação, né, o aumento dos preços generalizado de todos os produtos, ele tem um impacto que afeta percentualmente de forma muito intensa quem ganha pouco e afeta relativamente pouco quem ganha muito. Né? Eu acho que é meio que óbvio para você se o sujeito que ganha R$1.000 por mês, se ele gasta 500 desses R$1.000 por mês, tá? Se ele gasta 500 desses R$1.000 por mês para comprar alimentação para si e de repente o preço da alimentação dobra, ele vai gastar R$1.000 de R$1.000 para comprar comida. Não vai sobrar para moradia, não vai sobrar para transporte, não vai sobrar para remédio, não vai sobrar para mais nada. Já o sujeito que ganha R$1 milhão por mês, se ele gastava 500 por mês de comida e agora ele passa a gastar R$1.000 por mês de comida, esses R$1.000 por mês em relação a 1 milhão que ele ganha todo mês, é relativamente insignificante. Tá? O que eu estou tentando provar, demonstrar com isso aqui? Que a inflação é um mal econômico que pesa mais sobre quem é mais pobre. Embora o preço aumente na prateleira do mercado para todo mundo, tá? O pobre ele sente mais o aumento do preço da inflação do que o rico. Para o rico, tá? Se ele gastava R$5 por mês comprando feijão e agora passa a gastar 10, isso praticamente não produz impacto algum na sua economia familiar. Para o sujeito que ganha R$1.000 por mês, isso produz sim um impacto significativo na sua economia familiar. Qual é o objetivo, então, quando você estabelece uma lei como essa que os jacobinos vão criar, proibindo que o preço da comida mais básica aumente? Você está com isso favorecendo os mais pobres. Tá? E esses sans-culottes são justamente os mais pobres. O que eu estou tentando te mostrar aqui? Que os jacobinos assumem o poder dizendo: nós somos um partido de esquerda e como partido de esquerda defendemos os pobres. E aí uma das leis que eles criam é uma lei que, em termos econômicos, tende a beneficiar esse grupo mais pobre. Tá? Por outro lado, imagina o dono do supermercado. O dono do supermercado tende a ser uma pessoa um pouco mais rica, ou o fazendeiro, né, o grande fazendeiro que produz grande volume de comida, esse é o sujeito que tende a ser mais rico. Do ponto de vista desse sujeito mais rico, que é o dono do mercado, ou que é o dono da fazenda, que produz esses alimentos, esse cara agora ele está proibido de aumentar os preços das suas mercadorias. Né? Com isso, os custos dele continuam variando. Imagina um momento qualquer em que uma nevasca, um excesso de chuva, uma condição climática qualquer diminui a sua produção, a sua safra agrícola, ele produziu a metade. Se ele quiser manter o seu nível de vida, o seu nível econômico, ele vai ter que cobrar o dobro do preço pela sua produção, mas a lei do máximo o proíbe de aumentar o preço da sua produção. Então isso significa que esse indivíduo, dono da fazenda, ele vai ganhar metade do que ganhava antes. Tá? Para o pobre, a lei do máximo, num primeiro momento, ela tem um efeito muito benéfico, que é o de garantir que os alimentos mais básicos, mais essenciais, terão o seu preço assegurado, garantido, e assim todo mundo tem já uma noção de quanto vai gastar com comida. Se você gastou R$500 esse mês com comida, no mês que vem você vai gastar os mesmos 500, e no outro mês os mesmos 500, e assim por diante. Quando você está falando de um momento econômico que tem inflação muito grave, esse mês a comida está custando 500, mês que vem está custando 550, no outro mês está custando 700, no outro mês está custando 900, quando você vai ver está custando 3.000. Enfim, pode ser que o custo da comida supere e muito a sua renda. Né? Então, a questão da lei do máximo aqui, e aí é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, tentando frisar muito isso, ela era, em tese, uma lei cujo público-alvo a ser beneficiado eram justamente os indivíduos mais pobres e que menos renda dispunham, e por isso, para eles, era mais pesado a compra do alimento do gênero agrícola mais básico. Tá? Então, essa lei do máximo ela vai fortemente beneficiar os sans-culottes, isso vai trazer um grande apoio dos sans-culottes a esse governo. Por outro lado, os grupos mais de elite, os grandes donos de terra, a burguesia, vão ficar profundamente insatisfeitos com a lei do máximo. Tá? O que passa a acontecer depois disso aqui é que alguns empresários
preferiam estocar os mantimentos, estocar a produção, a comida, não vender pelo preço que era o autorizado pelo governo. O governo me autorizou a vender o produto X pelo preço Y. Pô, esse preço eu não quero vender. Eu quero vender no mínimo por 2Y. Se o governo não me autoriza, eu vou deixar o produto guardado aqui. Tá? Talvez, quem sabe, essa lei do máximo acabe mês que vem, ou acabe daqui a 2 meses, ou acabe daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano o governo reveja essa lei e autorize a cobrança de um valor mais alto. O que eu vou fazer é guardar o meu produto até lá, e aí no dia que o governo autorizar a cobrar mais, aí eu passo a vender por esse preço a mais. Então, o que a lei do máximo vai produzir de efeito é num momento imediato, num primeiro instante, o controle da inflação, o que beneficia os mais pobres e os deixa muito felizes, mas, por outro lado, prejudica os grupos mais ricos e os deixa profundamente insatisfeitos. Mas, num segundo momento, esses grupos mais ricos, eles começam a, de propósito, não vender a sua produção pelo preço estipulado pelo governo, preferindo deixar a produção parada, guardada. Em alguns casos, inclusive, o custo de colher a produção era mais alto do que o lucro que essa produção daria caso fosse vendida. Então, para muitos produtores agrícolas, às vezes valia mais a pena deixar a plantação apodrecer no pé ou ser devorada por gafanhotos, por pássaros, enfim, por animais, do que gastar dinheiro com salários para fazer a colheita e depois, quando ganhasse o dinheiro da venda, o valor da venda não cobriria nem os custos da colheita. Então, isso vai fazer com que a médio e longo prazo a lei do máximo provocasse na França um desabastecimento. Você ia no mercado e não tinha comida para comprar, nem que você tivesse o dinheiro suficiente. Você chegava lá com dinheiro no bolso e falava, toma aqui o dinheiro, eu quero comprar. Não tenho para vender. Você não tem 1 quilo de feijão no mercado inteiro? Não tem mais. Às vezes até o cara tinha o quilo do feijão, estava guardado, estocado lá nos fundos, né, no galpão, no depósito, mas o sujeito ele preferia deixar aquele produto guardado, esperando um momento futuro mais oportuno para fazer a venda, ou em outros casos, simplesmente o produto sequer havia sido colhido. Tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu falei em algum slide anterior aí que o governo vai se comportar de forma muito violenta. E você provavelmente vai me perguntar assim, Caio, o governo vai se comportar de forma violenta? Será que isso não vai gerar uma revolta do povo? Será que esse povo não vai ficar insatisfeito e se voltar contra o governo? E o que eu posso te dizer aqui, e o que eu estou falando é uma generalização, tá? Muito baseada no meu achismo pessoal e naquilo que eu percebo de tudo que eu conheço de história, é que o seguinte, o povo frequentemente está disposto a aceitar governos autoritários, governos violentos, governos corruptos, se houver dinheiro no bolso, se houver comida na mesa. A população ela realmente vai para a rua, ela realmente se manifesta, ela realmente se revolta quando falta o dinheiro no bolso, quando falta a comida na mesa. Isso sim predispõe muito fortemente uma população a se revoltar. A crise econômica, mais do que a luta moral contra a corrupção ou contra o autoritarismo, é o que move as pessoas. Tá? É principalmente isso. É a insatisfação econômica. Num primeiro momento, assim que a lei do máximo é promulgada, é criada, nos primeiros meses, logo após a lei do máximo, a população francesa estava achando tudo maravilhoso. Olha que lindo, agora eu posso comprar os produtos alimentícios, os gêneros essenciais, eu sei quanto eu vou gastar, eu não vou gastar cada vez mais, está controlado o preço. À medida que a crise econômica vai se aproximando, que a comida vai faltando, que a economia francesa começa a se desorganizar, aí a população começa a se revoltar. Mas isso é algo que a gente vai ver em algum slide mais para frente. Ainda não é agora. Outra coisa que é muito, muito importante dentro do contexto da Revolução Francesa e principalmente dentro do período jacobino, do terror jacobino, é que os jacobinos eles tinham aqui o projeto e a intenção de produzir uma mudança simbólica, uma mudança na própria forma de ser dos indivíduos. Não era só uma mudança do governo. Tá? Os revolucionários franceses eles começam a acreditar que nesse momento, que para esse novo governo dar certo, é necessário novos indivíduos. Que os indivíduos até então eles tinham uma mentalidade acostumada com o antigo regime. Era necessário indivíduos acostumados com uma mentalidade nova para esse novo regime. E a primeira mudança significativa é que agora as pessoas elas passam a chamar umas às outras, não mais pelos seus títulos de nobreza, barão isso, conde aquilo outro,
doutor aquilo, sei lá o quê, enfim. As pessoas elas param de usar títulos honoríficos para se referirem umas às outras e elas passam a se chamar, em francês, de citoyen. O que significa citoyen? Citoyen, traduzindo, né, para o português, significa cidadão. Os indivíduos eles passam uns pelos outros na rua e falam assim: bom dia, cidadão. Olá, cidadão. Como é que vai, cidadão? Você chegava na padaria, falava: bom dia, cidadão. Queria comprar 1 quilo de pão. Você ia ao leiteiro e falava: bom dia, cidadão. Eu quero comprar 10 litros de leite. Enfim. Então, a gente tem aqui um momento em que até o vocabulário, até a linguagem usada nesse momento na sociedade francesa vai se renovando, vai se alterando. E essa noção de que todo mundo é cidadão, essa noção de cidadania, ela era uma novidade importante na França. Porque antes da Revolução Francesa, ninguém era cidadão. O que é um cidadão? Você já pensou? Parou para pensar por um minutinho que seja o que é um cidadão? A palavra cidadão, né, nosso significado atual mais amplo, ela indica o seguinte: um indivíduo dotado de direitos e deveres em relação à coletividade. Direitos e deveres em relação à coletividade. Você que está me ouvindo agora, se você é cidadão, você tem direitos em relação à coletividade. A coletividade ela tem o dever de, por exemplo, não violar sua integridade física, de te respeitar, respeitar sua liberdade de expressão, etc, etc. Mas você, cidadão, também tem deveres em relação à coletividade, né? De não sujar a rua, de respeitar as leis, de respeitar os direitos alheios. Né? Então, a noção de cidadania implica esse duplo aspecto, o direito e o dever. Isso difere muito do que havia antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, ninguém era considerado cidadão francês. As pessoas, em geral, eram consideradas súditos do rei da França. A relação do cidadão é o cidadão em conexão com a sociedade, com a nação. O súdito ele não está em conexão com a sociedade, com a nação, ele está em conexão com o monarca, com o rei. E uma conexão numa posição subordinada, subalterna. Porque o súdito ele não desfruta de direitos, o súdito tem apenas deveres. Toda vez que o súdito ganha algo, ele não ganha porque aquilo é o seu direito. Ele ganha como um benefício, como um presente dado pelo rei. O rei dá e tira na hora que quiser. Nada é garantido. Se você ganha o direito à liberdade de expressão dado pelo rei, se o rei chega para você e fala assim: pode me dizer aqui abertamente, sinceramente, o que você pensa de mim? E você fala: rei, eu acho você um péssimo rei. Isso é um dom, é um presente que o rei te deu, de estar disposto a te ouvir sem te punir por isso. No entanto, se o rei quiser tirar de você esse direito e falar esse dom, esse presente, falar assim: a partir de agora eu nunca mais quero que você fale mal de mim. Pronto, você não tem como dizer assim: não, mas eu tenho o direito de fazer isso. Não, não tem direito coisa nenhuma. Tá? Nós, como cidadãos numa sociedade democrática, livre e justa hoje no Brasil, nós temos o direito de expressar nossas convicções e opiniões políticas, de falar mal de um governante, se assim quisermos, né? De nos reunirmos na rua, não agora, porque agora a gente está falando em tempos de corona e pandemia, cada um na sua casa, mas já houve, alguns anos atrás, né? A população, os cidadãos se reunindo na rua, com faixas, cartazes, pedindo a tirada de um governante do poder, pedindo um impeachment. Isso é um direito de um cidadão, mas nunca é um direito de um súdito. O súdito nunca pode ir para a rua, bater panela, levar um cartaz e falar: eu quero que esse rei saia daí, eu quero impeachment do rei. Isso não existe. É por isso que a democracia, que o sistema republicano, democrático, ele é muito, muito superior em termos de liberdade individual em relação a uma monarquia autoritária. Porque nessa monarquia autoritária, o indivíduo ele não é cidadão, ele é súdito. Tá? Na democracia, o indivíduo é cidadão. O súdito ele só tem deveres, o cidadão ele tem deveres e direitos. E é essa nova situação, esse novo status que os franceses vão começar a desfrutar, aproveitar e falar: caramba, já melhorou. A vida já melhorou. Tá? Outra coisa, isso aqui é diretamente relacionado ao iluminismo. Tá? Se você lembrar das primeiras aulas de iluminismo, eu falo da relação entre razão e fé, que com o passar do tempo,
a relação razão e fé ela se inverte. Lá atrás, na Idade Média, a fé era considerado o valor humano supremo. E com o passar do tempo, esse valor vai mudando. A fé ela vai perdendo muito espaço. Né? Ninguém hoje pode justificar as suas ações apenas baseado na fé. Imagina um médico, tá, que adota um tratamento e aquele tratamento provoca a morte de um paciente. E aí, quando investigado, né, e questionado, o médico fala, não, mas esse tratamento aí que você passou, ele não estava de acordo com o protocolo da ética médica. Não, mas é porque eu ouvi uma voz aqui na minha cabeça que eu acho que era Deus e essa voz na minha cabeça me dizia para passar esse remédio aqui diferente. Não pode. Né? O médico ele pode sim, e eventualmente adotou um tratamento, esse tratamento provocou um mal para um paciente, mas ele fala, não, mas eu adotei esse tratamento porque esse tratamento ele é embasado na ciência, tem uma pesquisa, um estudo que comprova que esse tratamento é eficaz, ele deve ser adotado. Né? Então, hoje, a justificativa das nossas ações ela precisa de um embasamento racional. Quem vai provocar essa mudança, essa inversão na relação de valores é o iluminismo. Tá? A Revolução Francesa, como um movimento de influência iluminista, de característica iluminista, a grande parte dos direitos humanos lá da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão são direitos propostos, pensados pela primeira vez pelos iluministas. Então, a Revolução Francesa ela tenta implantar esse ideário, essa ideologia iluminista quando os revolucionários franceses chegam ao poder. E a primeira coisa que eles fazem é falar, olha só, a partir de agora acabou esse negócio de falar em Deus, né? E prédios públicos falando de Deus. Vários prédios da igreja, por exemplo, são confiscados. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a Paris, há 1 ou 2 ou algum tempinho atrás, a gente teve lá em Paris um caso muito triste enfim, uma tragédia, né, em termos de memória histórica. Um prédio muito importante da França, um prédio que datava lá da Idade Média, chamado Catedral de Notre-Dame. Tá? A Catedral de Notre-Dame ela sofreu um incêndio e o telhado inteiro da Catedral de Notre-Dame pegou fogo, desabou e tal. E aí estavam acontecendo obras antes da pandemia, estavam acontecendo obras de restauração e tal. A Catedral de Notre-Dame é um prédio muito, muito antigo, tá? Data lá da Idade Média. E é uma catedral católica, tá? Dedicada a Notre-Dame. Notre-Dame em francês significa Nossa Senhora. Tá? Então é a Catedral de Nossa Senhora, em Paris. Esse prédio que pertencia à igreja foi confiscado, tá? E os revolucionários franceses disseram, a partir de agora, ele não é mais um templo católico, ele não é mais um templo cristão, ele não é mais dedicado a Deus, ele é dedicado ao Ser Supremo. E o que é o Ser Supremo? É a razão. A Catedral de Notre-Dame ela deixa de ser um templo para Nossa Senhora e passa a ser um templo para a razão. Tá? É até engraçado, né? Porque a razão, a princípio, não é uma ideia abstrata, né? Não é uma coisa concreta, não é uma coisa que você possa imaginar num altar e tal. Mas, enfim, isso aconteceu na França no momento. Era um momento de certa intolerância religiosa, tá? E o iluminismo vai um pouco estimular essa intolerância religiosa, esse anticlericalismo. Tecnicamente não um ateísmo, a princípio, tá? Mas certamente um anticlericalismo, uma posição contrária à religião cristã, embora não contra Deus diretamente. Aí uma coisa é Deus, outra coisa é a religião. Religião é a tentativa humana de se conectar com Deus. Né? Deus é um ser supremo que está lá e que, enfim, não depende de nós, das nossas falhas. Né? Às vezes, quando uma religião faz alguma coisa errada e comete uma falha, a culpa é da religião, que é uma coisa humana, e não de Deus, né, que é um ser onipotente, onipresente, onisciente, perfeito. Tá? Então, no contexto da Revolução Francesa, a gente vai ter esse fenômeno engraçado no sentido de ser curioso, esquisito, diferente, em que os templos religiosos são confiscados pelo governo e transformados em templos da razão, culto à razão. Tá? Outra coisa importante é que, aqui nesse contexto, vai ser adotado o chamado sistema métrico. O que é o sistema métrico? Tá? Eu vou falar com sinceridade para você. Tá? Eu não tenho um conhecimento muito profundo e muito preciso sobre o sistema de medidas adotado nos Estados Unidos. Tá? Eu sei que esse sistema de medidas dos Estados Unidos é chamado de sistema imperial, e os Estados Unidos herdaram esse sistema de medidas imperial dos britânicos. Foi inventado pelos britânicos. Tá? Eu sei que, por exemplo, nesse sistema de medidas, a unidade básica de medição de distância, tá, é a polegada. Tá? Depois da polegada, a próxima unidade de medida que existe é o pé. Assim, pé mesmo, pé. Tipo o pé que está embaixo da sua perna, pé.
Depois do pé você tem a jarda. E depois da jarda você tem a milha. Polegada vem de polegar. Polegar é o seu dedo, tá? O dedão da sua mão, é o seu polegar. Pé é literalmente o seu pé. Se você já voou de avião, você deve ter ouvido talvez o piloto, né, o comissário, não sei, alguém falando pelo radinho do avião. Senhores passageiros, estamos voando acima de sei lá onde, a uma altitude de 10.000 pés. Tá? Então, se usa até hoje em termos de medidas náuticas, de medidas aeronáuticas, o pé. Tá? Jarda é a distância, a princípio, dos seus dois braços abertos, de uma ponta da sua mão até a outra. Para quem curte aí a NFL, o futebol americano, né, talvez você já tenha ouvido falar no futebol americano que a distância do campo de futebol americano ele é dada em jardas, a linha das tantas jardas, sei lá, 5 jardas, 10 jardas, sei lá quantas jardas, enfim. Eu sinceramente não gosto de futebol americano, não entendo muito o conceito. E por último você tem a milha. Tá? Se não me engano, a milha ela tem uma distância de aproximadamente 1,5 km. Tá? Presta atenção aqui. Tá? Polegada, polegar, pé, pé. Jarda, seus braços esticados. Tá? Percebe que essas distâncias, essas unidades de medida, elas estão relacionadas ao corpo humano. Qual corpo humano? O corpo humano do rei. Normalmente, essas medidas de quanto vale uma polegada, quanto vale um pé, quanto vale uma jarda, isso variava ao longo do tempo durante o antigo regime. A cada novo rei, a cada novo governante, era necessário medir o tamanho do polegar do rei, o tamanho do pé do rei, o tamanho da jarda, dos braços abertos do rei. Então, se você tinha um rei que era muito alto, muito grandão e tal, o polegar dele era grande, o pé era grande, a jarda era grande, e aí aquele rei morria, depois de algum tempo ele era sucedido por um rei baixinho, pequenininho, a polegada era menor, a jarda era menor, o pé era menor. Isso causava uma extrema confusão nos sistemas de medida. Imagina que nós dois, eu e você, nós estamos fazendo uma relação comercial. Eu estou te vendendo 3 jardas de tecido. Tá? E aí eu te vendi essas jardas de tecido e cobrei um valor determinado. Você já me pagou o valor e eu estou para te entregar essas 3 jardas de tecido daqui a um mês. Tá? E nesse tempo o rei morre e assume um novo rei. O novo rei é mais baixinho que o anterior. Isso significa que a nova jarda é menor que a anterior. Tá? Quando eu te entrego as 3 jardas de tecido que você adquiriu, essas 3 jardas elas são baseadas no tamanho corporal do novo governante, que é baixinho, que é menor. Eu, como comerciante que estou te vendendo tecidos, eu quero te vender o mínimo de produto possível pelo máximo de preço possível. Como você já me deu o valor, né, você já me deu o preço, já fechou o preço, já está pago o produto, eu vou te vender, eu vou te entregar uma quantidade menor do produto do que aquilo que você achou que estava comprando. Aí você, obviamente, vai protestar e reclamar, pera lá, você me entregou menos tecido do que o que foi combinado. Eu argumento com você, não, eu te prometi 3 jardas de tecido. Né? Só que quando você comprou, por acaso, o rei anterior era grandão, a jarda era grandona. Agora que esse rei morreu e assumiu um outro rei baixinho, a jarda agora vai ser menor. Paciência, azar o seu que comprou. Né? Se fosse o oposto, eu, comerciante, ia tentar fazer o oposto. Né? Se o novo rei é maior, é mais alto, a jarda é maior, eu ia te entregar um tecido menor e falar, não, eu estou te entregando a jarda que nós combinamos no momento da compra. Percebe? Isso tendia a causar inúmeros conflitos tá? Entre compradores e vendedores. Por exemplo, quantas polegadas tem num pé? Quantos pés tem numa jarda? Quantas jardas tem numa milha? Eu, sinceramente, vou confessar para você que não sei de cabeça. Vou tentar procurar na internet e na edição do vídeo eu tento colocar aqui na tela. Se eu tiver achado, você vai estar vendo agora. Mas de cabeça, eu sou muito sincero, eu não sei, porque o número de polegadas dentro de um pé, o número de pés dentro de uma jarda e o número de jardas dentro de uma milha não são números constantes e regulares. Hoje em dia, tá? Século XXI, desde o século XX e XIX, estabeleceu-se uma convenção, um combinado. Olha, a partir de hoje toda polegada vai ser esse tamanho, toda jarda vai ser esse tamanho, todo pé vai ser esse tamanho, ponto final, acabou para sempre. Pararam de ficar mudando os tamanhos conforme a mudança corporal do governante. Tá? Mas ainda assim, existe o inconveniente de que esse sistema de medidas ele não tem medidas regulares entre si. O número de jardas dentro de uma milha não é o mesmo que o número de
polegadas dentro de um pé, o número de pés dentro de uma jarda, são números que variam. Já no nosso sistema atual que a gente usa de medidas, essas medidas elas são constantes, elas são regulares. Tá? A gente tem, por exemplo, tá aí na tela, o milímetro. Tá? O milímetro é a milésima parte de um metro. Tá? Mili vem de mil, metro, milímetro. Tá? Então é a milésima parte do metro. Tá? Depois do milímetro, você tem os centímetros. 1 centímetro é a centésima parte de um metro. Né? Percebe? Você andou com a vírgula uma vez. É como se você multiplicasse por 10. Tá? Quantos milímetros tem 1 centímetro? 10. Você tem 10 milímetros em 1 centímetro. Depois do centímetro, você tem o decímetro, que é a décima parte do metro. São equivalentes a 10 centímetros. Então, quantos centímetros tem num decímetro? 10. Quantos decímetros tem num metro? 10. Depois você tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Tá? Quantos metros você tem num decâmetro? 10. Quantos decâmetros você tem num hectômetro? 10. Quantos hectômetros você tem num quilômetro? 10. Percebe? Tá? A base do nosso sistema de medidas é a base 10, é a base decimal. Tá? Se você quiser fazer o inverso também, né? Você tem que dividir o quilômetro por quanto para chegar no hectômetro? Por 10. E você tem que dividir o hectômetro por quanto para chegar num decâmetro? Por 10. E você tem que dividir o decâmetro por quanto para chegar no metro? Por 10 e assim por diante. Né? Então é um sistema de medidas regular, vale exatamente igual para o litro, tá? Mililitro, centilitro, decilitro, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro e assim por diante. Tá? Vale a mesma coisa para o quilograma, para o grama, para o decigrama, centigrama, enfim, assim por diante. Esse sistema de medidas que nós usamos foi criado pelos jacobinos revolucionários franceses. Eles mandaram criar um sistema de medidas, que recebeu o nome de sistema métrico, e que é um sistema de medidas racional. Olha aí o iluminismo atuando, afetando esse sistema de medidas. Tá? Então percebe que mudança simbólica é importante. A ideia aqui dos jacobinos é que esse novo sistema de medidas que eles estão criando independe do corpo do rei. Inclusive essa noção de adotar a mesma nomenclatura, polegada, polegar, pé, jarda, isso lembrava que essas medidas, né, isso trazia uma certa memória de que as medidas elas estavam atreladas ao corpo do rei. Então a ideia aqui é vamos abolir isso, vamos acabar com isso para que as pessoas entendam, para que elas saibam que as medidas agora não dependem mais de uma pessoa a quem você se refere com reverência e tal. As medidas elas se referem à razão, que é uma ideia abstrata e genérica e da qual todos nós somos proprietários. Vão acreditar aqui os revolucionários que todo mundo é dotado de razão, então todo mundo vai ser capaz de entender um sistema métrico, racional. Tá? Tá aí uma curiosidade, não sei se você sabia, mas o sistema métrico ele é inventado na Revolução Francesa pelos jacobinos. Enfim, tem mais mudança que os jacobinos vão tentar implantar nesse simbolismo? Vai ter mais mudança sim, mas eu não vou ter tempo de falar delas agora, porque é meio grande, então eu vou encerrando minha aula por aqui. A gente continua o governo jacobino na próxima aula, por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande e não deixe lavar muito bem suas mãos.